14 títulos de Roland Garros. Tu sabes que recorde é inquebrável quando até o saibro já está cansado dele. Rafael Nadal tem 14 títulos de Roland Garros? Sim, não é erro de digitação, isso é pura dominação. A essa altura, Paris deveria simplesmente renomear o troféu como Copa Rafa. Deixa eu te explicar. O Roland Garros é considerado o Grand Slam mais exigente fisicamente. As trocas de bola são longas, a quadra é bem lenta e deslizar nela exige uma técnica absurda. Mesmo com todas essas dificuldades contra os jogadores, Nadal transformou o torneio no quintal dele. Olha isso, de 2005 a 2022, ele perdeu só 3 partidas em Roland Garros. É coisa de roteiro de super-herói da Marvel. Lesões, nova geração, competições mais duras, nada importava. Nadal simplesmente continuava ganhando. O mais insano? Ele fez tudo isso já nos seus 30 anos, com joelhos que mereciam até um tributo de aposentadoria. Absolutamente ninguém, nem Alcaraz, nem Djokovic, nem as maiores promessas que estão surgindo, parece capaz de repetir esse feito. Mesmo se clonassem o Nadal no auge, ainda assim não daria para garantir 14 títulos. Esse recorde está tão à frente que nem parece do mesmo esporte. 428 semanas como número 1 do mundo. 428 semanas. Esse é o tempo que Novak Djokovic ficou como número 1 do ranking mundial. Isso dá mais de 8 anos no topo. Consegue imaginar o quão difícil é chegar ao número 1 no tênis? Agora imagina ficar lá mais tempo do que uma criança leva para sair das fraldas e começar a estudar álgebra. É isso que Djokovic fez. Ele não só tocou a grandeza, ele dominou o esporte. E o que torna isso ainda mais impressionante é a era em que ele fez isso. Não estamos falando dos anos 90, mas da era mais competitiva de todas. Ele estava lutando contra Federer e Nadal, 2 dos maiores da história, e ainda segurando a ascensão de caras como Medvedev, Alcaraz e companhia. Ele foi número 1 em 2011 e ainda era número 1 em 2024. Isso é pura insanidade. Esse recorde pode ser quebrado algum dia? Talvez. Mas, a menos que alguém ganhe 2 slams por ano durante uma década inteira, enfrentando o campo mais forte da história, esse recorde não vai a lugar nenhum. Djokovic não só reescreveu a história, ele lançou a continuação do livro. 237 semanas consecutivas como número 1. Consistência é algo subestimado, até você ver Roger Federer liderando o ranking por 237 semanas seguidas como número 1. Isso dá 4 anos e meio sem sair do topo nem por um dia. Para ter noção, a maioria dos jogadores luta só para entrar no top 10. Federer transformou o número 1 na residência fixa dele. De 2004 a 2008, ele não apenas ganhava, ele dominava totalmente. Nesse período, venceu 11 Grand Slams, chegou a 10 finais seguidas de Slam e fez o tênis parecer poesia. E o mais louco? Ninguém ameaçava ele de verdade. Nadal e Roddick tentaram, Djokovic ainda estava evoluindo, mas ninguém conseguiu tirá-lo do trono. E ainda tem mais. Depois que sua sequência de 237 semanas terminou, ele voltou ao número 1 várias vezes já na casa dos 30 anos. É como se você se aposentasse do trabalho e, quando resolvesse voltar por diversão, ainda fosse melhor que todos os seus substitutos. Nenhum jogador chegou perto dessa marca, nem Djokovic, nem Sampras, nem mesmo Lendl, que jogava na era das raquetes de madeira. Esse recorde é o padrão ouro da consistência. Não é só uma estatística, é um verdadeiro monumento. O único Golden Slam acha que ganhar um Grand Slam é impressionante? Então tenta ganhar os 4 slams e ainda levar o ouro olímpico no mesmo ano. Loucura, né? Pois foi exatamente isso que Steffi Graf fez em 1988. Isso se chama Golden Slam, e aconteceu só uma vez na história do tênis. Sim, só uma vez. E provavelmente vai continuar assim. Graf venceu o Aberto da Austrália, Roland Garros, US Open e Wimbledon. Depois, ainda viajou até Seul para jogar as Olimpíadas e levou o ouro. Moleza? Nada disso. Ela enfrentou lendas como Chris Evert e Martina Navratilova. Ela não apenas venceu, ela atropelou todo mundo. E é por isso que esse recorde provavelmente nunca será quebrado, porque as condições para repetir algo assim são quase impossíveis. Para começar, hoje em dia a temporada de tênis é muito mais exigente fisicamente e mentalmente.
A quantidade de torneios, a pressão da mídia e a qualidade absurda das jogadoras tornam praticamente impensável alguém dominar todos os pisos em um único ano. Steffi Graf não só venceu, ela foi dominante em todos os estilos de jogo, em quadras rápidas, lentas e na grama. E, além disso, ainda encontrou energia e motivação para conquistar o ouro olímpico, algo que exige adaptação imediata a um formato totalmente diferente do circuito tradicional. Esse feito é tão único que virou praticamente uma lenda viva do esporte. Quando se fala em recordes inalcançáveis, o Golden Slam de Graf está sempre no topo da lista. Muitas jogadoras incríveis, como Serena Williams, já chegaram perto, mas nenhuma conseguiu combinar a perfeição técnica, a força mental e a consistência necessárias para repetir o que Graf fez em 1988. E é por isso que, mesmo décadas depois, o mundo ainda olha para aquele ano mágico e pensa: isso nunca vai acontecer de novo. Graf não apenas conquistou títulos, ela redefiniu o significado de ser invencível. O impacto desse Golden Slam vai além dos números. Ele mudou a forma como o mundo via a dominância no tênis feminino. Até então, ninguém imaginava que fosse possível alguém conquistar todos os 4 Grand Slams e o ouro olímpico no mesmo ano. Graf provou que, com talento, preparação e uma mentalidade imbatível, até o impossível pode acontecer. Esse feito colocou Graf em um patamar que poucas atletas, em qualquer esporte, conseguiram alcançar. Ela virou referência de excelência, servindo de inspiração para gerações futuras de tenistas. Jogadoras como Serena Williams, Justine Henin e Iga Swiatek sempre mencionam Graf como modelo de perfeição dentro e fora de quadra. E pensa bem, para quebrar esse recorde hoje, uma atleta teria que vencer em 4 superfícies diferentes, contra um circuito muito mais globalizado, onde cada torneio exige adaptação extrema. Teria que lidar com a pressão da mídia social, viagens constantes e a intensidade de enfrentar rivais preparadas fisicamente e mentalmente como nunca. Por isso, quando falamos do Golden Slam de 1988, não é só sobre títulos, é sobre criar um marco histórico que, provavelmente, nunca será repetido. Graf não apenas venceu, ela mostrou o que significa dominar totalmente um esporte, deixando um legado que vai além das estatísticas. Além disso, o Golden Slam de Graf simboliza uma era em que o tênis estava mudando rapidamente. A profissionalização do esporte feminino estava crescendo, o nível de competição aumentando. Mesmo assim, ela conseguiu se adaptar e vencer em qualquer cenário. Em 1988, Graf não só conquistou troféus, ela quebrou barreiras psicológicas. Ganhar todos os 4 Grand Slams já é um feito para poucos, mas adicionar o ouro olímpico no mesmo ano exigiu um nível absurdo de preparo físico e mental. Cada torneio tinha seus próprios desafios: o calor escaldante da Austrália, a lentidão do saibro em Paris, a velocidade da grama de Wimbledon e a pressão da torcida em Nova York e no US Open. Depois, ainda havia a energia única e imprevisível dos Jogos Olímpicos. O mais incrível é como Graf lidava com a pressão. Em vez de sentir o peso de tantas expectativas, ela parecia ficar mais forte a cada vitória. A confiança e a consistência dela eram tão grandes que muitas adversárias já entravam em quadra derrotadas mentalmente. Por isso, quando falamos de recordes inquebráveis, o Golden Slam não é só estatística, é uma lição sobre superação, talento e domínio absoluto. Mesmo em um esporte onde novos talentos surgem o tempo todo, ninguém conseguiu sequer chegar perto de repetir o que Graf fez naquele ano mágico. E quando falamos de títulos históricos, não dá para esquecer outros feitos que parecem impossíveis de serem igualados. Por exemplo, Margaret Court ainda detém o recorde de 24 títulos de Grand Slam em simples. Embora Serena Williams tenha chegado perto com 23, ninguém conseguiu igualar ou superar essa marca. Court dominou em uma era muito diferente, com menos exigências físicas, mas isso não diminui o feito absurdo de conquistar tantos troféus em diferentes superfícies e contextos. Outro recorde absurdo é o de Martina Navratilova, que ganhou 9 vezes Wimbledon. A grama era praticamente o quintal dela, a forma como ela atacava a rede e dominava o jogo de voleio fez dela imbatível por quase uma década no torneio mais tradicional do tênis. Até hoje, ninguém chegou perto de replicar esse nível de supremacia na grama. E aí temos os 20 títulos de Grand Slam em duplas femininas de Navratilova e os 18 em duplas mistas, mostrando uma versatilidade que praticamente sumiu do tênis atual.
Hoje em dia, os jogadores se especializam mais, e é raríssimo ver alguém dominar simples e duplas ao mesmo tempo. Rod Laver também merece destaque. Ele é o único jogador masculino a conquistar o Grand Slam de calendário 2 vezes, 1962 e 1969. Fazer isso uma vez já é surreal. 2 vezes, então, é algo que parece totalmente fora da realidade do circuito moderno, onde o nível de competição é infinitamente maior. Esses feitos mostram como o tênis tem histórias de domínio que dificilmente veremos novamente. A evolução física, tecnológica e tática do esporte tornou tudo mais competitivo. É por isso que, quando olhamos para recordes como os de Graf, Nadal, Djokovic, Federer, Court ou Navratilova, eles não são apenas números. São monumentos da história do esporte, lembrando a todos nós o que é excelência no mais alto nível. E claro, não podemos esquecer de Novak Djokovic e seu impressionante número de 24 títulos de Grand Slam, tornando-se o maior vencedor da história na categoria masculina. Ele conseguiu isso enfrentando duas lendas, Federer e Nadal, no auge de suas carreiras, além de lidar com a nova geração faminta por títulos. O mais impressionante é a longevidade. Djokovic continuou vencendo grandes títulos mesmo depois dos 35 anos, um feito que poucos atletas em qualquer esporte conseguem repetir. Rafael Nadal, além dos 14 títulos de Roland Garros, soma 22 Grand Slams no total, provando que seu jogo não era apenas para o saibro. Ele venceu em todas as superfícies, com uma intensidade que redefiniu o tênis moderno. A capacidade de Nadal de voltar após inúmeras lesões e ainda assim conquistar slams é algo que demonstra sua mentalidade absurda de campeão. Roger Federer, com seus 20 títulos de Grand Slam, também construiu uma era única de elegância e consistência. Entre 2003 e 2009, ele parecia intocável. Chegou a 23 semifinais consecutivas em slams e 36 quartas de final seguidas, uma regularidade que dificilmente será igualada. Além disso, Federer passou mais de 300 semanas como número 1, mostrando que seu domínio foi tanto técnico quanto mental. No tênis feminino mais recente, Serena Williams brilhou como ninguém. Com 23 Grand Slams em simples, ela mostrou força, versatilidade e capacidade de vencer em qualquer cenário, mesmo depois da maternidade. Serena também é conhecida pela sua incrível sequência de vitórias contra jogadoras do top 10, mostrando que sempre aparecia nos grandes momentos. Esses recordes, somados aos feitos de Steffi Graf, Rod Laver, Margaret Court e Martina Navratilova, criam um painel de grandezas praticamente impossível de ser repetido. O tênis atual é mais competitivo, mais físico, mais mentalmente exigente, e justamente por isso esses números se tornam ainda mais lendários. Cada um desses campeões, à sua maneira, redefiniu o que significa ser dominante em um esporte global. E é por isso que, quando falamos de recordes inquebráveis, estamos falando de feitos que provavelmente vão permanecer para sempre como símbolos de perfeição e consistência no tênis. Outro recorde absurdo é o de Jimmy Connors, que ainda detém a marca de 109 títulos de simples na ATP. Mesmo com Federer, Nadal e Djokovic acumulando dezenas de troféus, nenhum deles chegou perto desse número. Connors jogava praticamente toda semana, em todos os pisos, e mantinha uma fome de vencer impressionante. No tênis moderno, com o calendário muito mais desgastante e os jogadores focando em grandes torneios, é quase impossível alguém bater essa marca. Em duplas, Mike Bryan e Bob Bryan, os lendários irmãos Bryan, conquistaram 16 títulos de Grand Slam juntos e passaram mais de 400 semanas como a dupla número 1 do mundo. Eles redefiniram o que significa química em quadra e mostraram que as duplas podem ser tão espetaculares quanto as partidas de simples. No lado feminino, Chris Evert tem um recorde de consistência quase surreal. Ela chegou a 34 finais de Grand Slam, vencendo 18. Sua regularidade era tão impressionante que, por 13 anos consecutivos, esteve entre as duas melhores do mundo. Além disso, Evert ainda detém o recorde de 900 vitórias em quadra de saibro, algo que ninguém mais chegou perto de alcançar. Outro marco histórico é de Novak Djokovic com o chamado Nollie Slam, quando ele conseguiu deter simultaneamente todos os 4 títulos de Grand Slam, de 2015 a 2016, algo que não acontecia desde Rod Laver. A dificuldade de manter esse nível em todos os pisos e contra rivais tão fortes faz com que essa façanha seja quase impossível de repetir.
Não podemos esquecer também de Martina Navratilova e seu incrível número de 31 títulos de Grand Slam em duplas, sendo 10 em Wimbledon. Ela mostrava que dominava qualquer formato, junto com Pamphriver, formou uma das parcerias mais lendárias da história. Esses recordes, somados aos feitos de Graf, Federer, Nadal, Serena, Djokovic, Corte e Laver, representam uma era de feitos inalcançáveis. Cada número conta uma história de dedicação absurda, talento único e uma fome de vencer que vai além da lógica esportiva. São marcas que, no ritmo em que o tênis evolui, talvez nunca mais sejam superadas. Outro feito impressionante vem de Ken Roosevelt, que ganhou seu último Grand Slam aos 37 anos, em 1972, no Australian Open, e ainda jogou finais de Slam aos 39 anos. Essa longevidade em alto nível é raríssima, principalmente considerando que na época o tênis era extremamente físico e as condições de recuperação eram muito mais limitadas. Falando de precocidade, Michael Chang conquistou Roland Garros em 1989 com apenas 17 anos, sendo até hoje o homem mais jovem a vencer um Grand Slam. Ele derrotou lendas pelo caminho, mostrando uma maturidade incrível para a idade. Até hoje, nenhum jogador masculino conseguiu ganhar um Slam tão cedo. Outro recorde insano é de Serena e Venus Williams, que juntas venceram 14 títulos de Grand Slam em duplas, e em todas as vezes em que chegaram à final, saíram campeãs. Essa invencibilidade em finais de Slam em duplas é praticamente única na história moderna.